Meu nome é Maristela Martinelli, sou professora da Universidade Estadual de Montes Claros, campus de Janaúba. Estarei apresentando os principais resultados referentes à Bolsa BIP-DT, financiada pela FAPEMIG, com o título Determinação dos compostos fenólicos em sementes de cacaueiros cultivados em diferentes lâminas de irrigação. O objetivo geral foi estudar os compostos fenólicos nas sementes e amêndoas de cacau de diferentes genótipos cultivados no semiárido mineiro. Plantas de genótipos SJ02, PS1319 e CCN51, plantadas na Fazenda Experimental da Unimontes, em Janaúba, foram submetidas a duas condições de irrigação, 50% e 100% da evapotranspiração da cultura. E essa diferença de lâmina foi mantida por 30 dias antes da poda derrubada dos frutos e flores. Após esse período, foi restabelecida a irrigação plena até a colheita, e foram realizadas colheitas em 2 ciclos. Após a colheita, os frutos foram despolpados, sementes separadas para avaliação e as demais sementes submetidas à fermentação. O delineamento foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x2, considerando como primeiro fator condições de irrigação, com e sem déficit hídrico, e o segundo fator, tipos de amostras, foram sementes e amêndoas. E as avaliações realizadas foram compostos fenólicos totais, antocianinas totais, flavonoides totais e taninos condensados. Os principais resultados referentes ao genótipo CCN51 foi em relação aos fenólicos totais, em que no ciclo 1 e 2 o maior conteúdo foi observado nas sementes e amêndoas de plantas sem déficit hídrico. O conteúdo de antocianinas totais do ciclo 2 foi reduzido após o processo de fermentação. E em relação aos flavonoides totais, observou-se que no ciclo 2 houve maior teor nas sementes e amêndoas também de plantas sem déficit hídrico. Para o genótipo PS1319, os principais resultados foram em relação aos taninos condensados, em que houve interação significativa entre os fatores, e para o fator condições de irrigação, o déficit hídrico não alterou os taninos condensados nas sementes, porém nas amêndoas, as amostras sem déficit hídrico apresentaram maiores teores de taninos. Em relação ao tipo de amostra, o conteúdo de taninos condensados foi semelhante nas sementes e amêndoas de plantas submetidas ou não ao déficit hídrico. Para o genótipo SJ02, o conteúdo de fenólicos totais apresentou efeito somente no fator irrigação isolado, no ciclo 2, em que sementes e amêndoas provenientes de plantas sem déficit hídrico apresentaram maiores teores. Para os taninos condensados, houve interação significativa entre os fatores, em que para o fator irrigação, sementes de plantas submetidas ou não ao déficit hídrico não diferiram quanto ao teor de taninos, porém, as amêndoas provenientes de plantas sem déficit hídrico apresentaram maiores quantidades de taninos condensados. Para o fator tipo de amostras, as amêndoas com e sem déficit hídrico apresentaram maiores teores de taninos. Como conclusões, o conteúdo de polifenóis totais, antocianinas totais, flavonoides totais e taninos condensados nos genótipos CCN51, PS1319 e SJ02, cultivados em semiárido mineiro, são influenciados principalmente pelo tipo de amostras e condições de irrigação. De forma geral, as amostras de plantas não submetidas ao déficit hídrico apresentaram maiores teores desses compostos, e as sementes do segundo ciclo tenderam a conservar mais desses compostos em comparação às amêndoas. Sendo assim, é importante estudos futuros explorando diferentes genótipos, condições de irrigação, ciclos sazonais e etapas de processamento para entender melhor a preservação dos compostos bioativos no cacau do semiárido mineiro.